mas tudo está no controle de Deus. O que é ministrado aqui, os louvores que é escolhido, a semana da palavra, tudo. E eu fiz agora o momento da ceia antes, porque a ceia foi um momento de ministrar sobre o perdão de Deus, o amor de Deus, a restauração de um relacionamento com Deus, a restauração de uma vida com Deus. Porque a semana hoje nós vamos aprender sobre isso, sobre o poder do perdão. Vamos aprender na palavra de Deus hoje sobre o perdão, sobre perdoar. E eu gostaria de ministrar sobre um texto que está em Hebreus, capítulo de número 12. Um texto muito conhecido pelos irmãos, que vai falar sobre as raízes de amargura. Mas eu quero estudar o contexto das raízes de amargura com vocês, antes de falar sobre elas especificamente. Então nós vamos começar em Hebreus capítulo 11, versículo de número 4. Desculpa, 12, Hebreus 12, 4. Quem achou diz amém. Quem não achou fala assim: pastor, estou abrindo o aplicativo. Pastor, estou abrindo a Bíblia. Que hoje tem a Bíblia e o aplicativo, né, irmãos? Na verdade, os dois são Bíblia, né? Mas um é um aplicativo e o outro é impresso. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Por enquanto eu vou explicar rapidamente, tá, irmãos? Só para vocês entenderem o contexto. Ele está falando nos capítulos, a partir lá do capítulo 10, desde o começo, vai rapidinho do livro. Ele vem falando para os hebreus, para o povo hebreu que está espalhado no Império Romano, que a nova aliança em Cristo Jesus é superior à velha aliança em Moisés. O Jesus tem um sacrifício maior, a nova aliança em Jesus é maior que Moisés. Então ele vem falando que essa nova aliança em Jesus é maior do que a velha aliança de Moisés. E aí ele dá os exemplos de fé, já que nós vivemos debaixo dessa nova aliança, já que vivemos debaixo dessa nova palavra com Deus, devemos viver de acordo. Temos que ter fé e perseverança e ânimo para que nós não venhamos cair, não venhamos retroceder. Então, ele está dizendo, olha, agora eu explanei para vocês, eu expliquei para vocês, eu ensinei vocês que em Jesus a aliança é superior do que em Moisés. Portanto, agora, corram a corrida de todo cristão. Se posicione e corram essa corrida. E ele dá os exemplos de bons corredores que são os heróis da fé no capítulo 11. Dizendo, olha, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ele está dizendo, nós temos na Bíblia e à nossa volta exemplos de pessoas que vivem pela fé. Nós não podemos dizer, olha, é difícil viver pela fé, é complicado viver pela fé, eu não conheço ninguém, eu não vi ninguém vive desse jeito que a Bíblia está pedindo para mim. É impossível. E o livro de Hebreus está dizendo, não é assim. Então, existe muita gente que viveu assim. E aí, dá a lista em Hebreus 11 e fala de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o exemplo, devemos segui-lo, devemos imitá-lo. E aí, ele está dizendo, só que essa corrida para perseverar na fé, essa corrida para viver debaixo dessa nova aliança, como um cristão verdadeiro, transformado,
é uma corrida violenta, é uma corrida de muito esforço. Ele diz aí, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ele está dizendo que é um extremo, é uma luta, aí seria uma luta, vamos dizer assim, muito, é você, ainda que me cortem, ainda que me torturem, eu não vou retroceder, né? Diferente é o que ele está dizendo, hoje nós passamos por tentações e já caímos nas tentações, não resistimos a tentações. Ele falou assim, ele está dizendo, olha, ainda que me amarrem em numa cadeira e arranquem as minhas unhas e comece a sair sangue, eu vou dizer não ao pecado. Eu não vou comer aquele pudim. Só que ele está dizendo, então, diferente de nós vamos dizer assim, não, já que você insiste, eu vou. Nós tão cedo resistimos às tentações. Só que ele está dizendo, ele continua, só que quem não resiste às tentações, quem desiste em meio às lutas, em meio às dificuldades, ele está dizendo, esquece a palavra de ânimo. Então, tem uma palavra de ânimo que Deus dá para nós, e quando nós esquecemos essa palavra de ânimo, nós não caímos nas tentações, e nós desistimos da nossa corrida espiritual, diminuímos a velocidade, o ímpeto da nossa corrida espiritual. E qual é a palavra de ânimo? Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Fala assim, pastor, isso aí não é uma palavra de ânimo. Dizer que Deus castiga, dizer que Deus disciplina, isso aí não é palavra de ânimo. É uma palavra de ânimo quando o texto diz, Ele disciplina e castiga quem Ele ama. Ama. Às vezes nós achamos que o castigo e a disciplina é porque Deus não nos ama. Mas é ao contrário. Só que aí ele diz uma palavra aí, ele falou assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se, o quê? Magoe. Olha só, guardem bem, versículo 5 fala, não se magoe com a disciplina do Senhor. E no versículo 15, que nós vamos ler mais para frente, vai falar, não deixe que nasça nenhuma raiz de amargura. Magoar-se com o Senhor e amargura com o próximo. São duas palavras que tocam sobre a amargura no mesmo contexto. Então ele está falando, olha, não se ofenda com a disciplina de Deus. Não fique chateado, não fique triste, não fique aborrecido, não fique ofendido, não fique de mimimi, não fique, porque você vai perder a tua bênção. Aí ele continua. Qual é o contrário de não se ofender, de não ficar chateado, não ficar aborrecido? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Alguém aqui está passando dificuldade? Levanta a mão, irmãos, quero ver. Quem está sendo disciplinado aqui? Eu estou, vamos levantar a mão. Pode levantar bem alto. Qual é a sua dificuldade? É financeira? É no seu trabalho? É o seu patrão? Pastor, eu não levantei porque a minha dificuldade está do meu lado. Será? Pode ser, irmãos. Só que ele está dizendo aqui, suportem as suas dificuldades. O que é suportar? Suportar é aguentar. O boi, quando ele coloca a canga para trabalhar, suportar é ele não tirar a canga, não se debater naquela canga, aguenta o tranco, não muda a situação, não muda de emprego, não muda de lugar, não toma uma decisão enquanto está sofrendo, porque é normal.
todos nós que estamos sofrendo, vamos tomar uma decisão para aliviar o sofrimento, sim ou não, irmãos? É natural. Todo mundo que coloca a mão, o fogo, esquenta a mão, vem a dor, o que a gente faz? Tira a mão do fogo. Então imagine que as dificuldades que você passa é o fogo na tua alma. E você está querendo o quê? Fugir daquele fogo como aquela cobra, aquela serpente fugiu na ilha de Malta. Acendeu fogo, os gravetos, ela saiu voado do meio do fogo. Mas Deus fala assim, você não vai, é igual o nosso filho quando quer fugir do banho, não é sair correndo, volta. Deus quer colocar você na dificuldade, no fogo de novo. Por quê? Porque o fogo está te purificando. O fogo está removendo as impurezas dos seus pensamentos, do seu coração. Ele está te moldando, te transformando. Por isso ele está dizendo, suportem como se fosse disciplina do Senhor. Assim, está doendo, não está doendo? Mas é Deus cuidando de mim, Deus me disciplinando. Por que eu digo está doendo? Olha o que ele diz, no versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Que significa que os momentos em que você passa as dificuldades e você se entristece, se aborrece, você está alegre? Não, você está triste e aborrecido. Mas ele está dizendo, olha, no momento, ninguém fica alegre com a disciplina. Mas a alegria, ela é posterior. A alegria vem depois da disciplina. Aí ele continua a outra metade do versículo 11. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Fruto de justiça e paz é aquele fruto de que você fez o que é certo. Como pastor, eu não quero que nenhum de vocês sofram. Se eu pudesse, eu falava assim, Senhor, não tem um outro jeito de lapidá-los, de moldá-los, sem passar eles no fogo. Não tem, porque eu não quero que vocês se queimem, eu não quero que vocês sofram. Só que eu quero que vocês sejam felizes. Eu quero que vocês tenham paz. Eu quero que vocês tenham uma consciência tranquila. E eu sei que não é dinheiro, que não é fama, não é a melhor roupa, não é o melhor carro, não é o melhor sapato, não é a esposa com o corpo mais lindo, o marido mais... Não importa, não é essas coisas terrenas que vai dar isso. O texto aqui está dizendo que se você passa pela dificuldade, você vai se entristecer, vai se aborrecer. E se na hora do aborrecimento, na hora da tristeza, você coloca os pés pelas mãos, faz o que não tem que fazer, querendo aliviar aquele sofrimento, aquele aborrecimento, você depois vai colher aquela ação que você teve imatura e fora de tempo. E depois você não vai ter paz. Porque aquela atitude que você tomou vai trazer outras tempestades lá na frente. Não vai trazer bonança. Vai trazer outras tempestades externas. Porque é isso que está falando aí. Paz vem de algo externo. Só que fala de justiça. A justiça aí é algo interno. O que é algo interno? Justiça aqui no contexto. É aquele sentimento de que você não fez nada errado perante Deus. A pior coisa é passar uma luta, passar uma dificuldade, colocar os pés pelas mãos, agir com intemperança e fazer algo errado. Passa o tempo, a tempestade vai voltar. E quando a tempestade voltar, você está interiormente mais fraco do que quando você estava, quando você tomou aquela decisão. Por quê? Porque lá na frente, fora a luta exterior que você vai estar tendo, vai ter aquele pensamento na sua mente dizendo assim, tá vendo? A culpa é sua.
Foi você que semeou isso, foi você que lá atrás fez isso, foi você que lá atrás tomou essa decisão. Você está colhendo aquilo que você plantou. É isso que está dizendo aqui. Você não vai ser justificado. Você não vai ter um senso dentro de você dizendo: isso aqui não é culpa minha. Então Deus quer que você tenha paz. Então suporte hoje a dificuldade, suporte as suas lutas e deixe que Ele cuide de você. No tempo dEle, Ele vai trazer a paz, Ele vai trazer a bonança. Eu não estou dizendo uma paz plena, irmãos, que eu acredito que nesse mundo não vai ter. O que eu estou querendo dizer é que Deus vai trazer a paz dessa situação, mas lá na frente vai brotar outra situação. Mas o cristão, ele não é feito por situações. O cristão tem paz e alegria em todas as situações, porque todas as situações estão no controle de Deus. Então, Paulo está ensinando aqui vocês e a mim a permanecer firme nas nossas dificuldades e ver as nossas dificuldades como disciplina de Deus. Então não é porque o irmão e a irmã, o seu chefe, o seu filho, seu esposo, sua esposa é um tribulado cheio de demônio. Por isso que você está passando essa luta. Não, é porque Deus está te disciplinando. É porque você precisa aprender nesse processo alguma coisa que Deus sabe e você sabe. Por isso. E quando eu vou entrar agora nesse assunto de relacionamentos, porque é o tema da semana, de perdão. Aí no versículo 15 ele fala o seguinte. Vamos primeiro 12, que é a ponte para o 15. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então vocês, qual que é o que ele está ensinando aqui? Vocês passam lutas na casa de vocês, passam dificuldades no trabalho, com o marido, com a esposa, não importa. Aí, como pastor, eu sou campeão de ver, mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. Vocês chegam aqui no domingo e falam assim: pastor, eu preciso de uma oração. Está com a mão tremendo e o joelho vacilando espiritualmente falando. Pastor, essa situação está pegando comigo, está mexendo comigo, pastor, está difícil, ora por mim. E é normal o que ele está dizendo aqui, mas ele fala assim: olha, essa palavra é para que enquanto você estiver lá na casa de vocês, as situações virem, vocês lembrarem delas, e vocês mesmos já tomar o remedinho para fortalecer as mãos e os joelhos. Então, é uma palavra para fortalecer a mente, os pensamentos cristãos, o coração, a alma. Então, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Retos aqui vem caminhos de santidade. Ele não quer que nós pequemos enquanto passamos pelas nossas dificuldades. Vem um tribulado e começa a nos atacar, nos injuriar, e aí vai mexendo com a gente e a gente peca. Faz o que não devia fazer. Não é isso que o texto quer. O texto quer que as nossas dificuldades não nos levem a cometer pecados. Pecados de duvidar, pecados de gritar, pecados de temer, pecados de não esperar em Deus. Não importa, a gama de pecados é enorme. Mas o que ele quer é, façam caminhos retos. Andem na santidade quando as suas dificuldades vierem. Não deixe que as suas dificuldades te derrubem. Não deixe que as suas dificuldades te prostrem diante da sua corrida espiritual. Imagine, vocês vão estar correndo espiritual, vai ter gente deitado. Por quê? Porque caiu espiritualmente e não consegue levantar. E ele está dizendo aqui, façam caminhos retos, não caiam. E aí ele coloca um dos perigos da queda, dessa corrida espiritual, que é a queda que eu vou ensinar a vocês hoje. A queda da amargura. Ele fala, versículo 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos.
Um perigo na nossa corrida espiritual é a amargura, é o ressentimento. E ele vai dizer o seguinte: quem tem raízes de ressentimento e amargura no coração, corre perigo de se excluir da graça. Ele diz: cuidem para que ninguém se exclua da graça. A palavra se, olha, cuidem para que ninguém se exclua. Não está dizendo que é a própria pessoa que se exclui? O amargurado vai dizer que não. O amargurado sempre vai dizer que quem exclui é o outro, é aquele que causou a ofensa, é aquele que causou o ressentimento, é aquele que causou a amargura. É por isso que eu estou me sentindo como eu estou me sentindo. É por isso que eu estou, esse caco que eu estou. Olha o que eles fazem comigo. E a Bíblia está dizendo: nananina, não. É você que está se excluindo da graça. Então, cuide para que ninguém se exclua da graça. Irmão, se excluir da graça é diferente de se excluir da lei. Se excluir da graça é se excluir do estado do favor imerecido de Deus. Graça é receber de Deus o que não merece. E tem gente que se exclui, né? Não vou dizer nem tem gente, eu vou usar essa palavra. E pessoas amarguradas se excluem desse estado. O estado que Deus dá aquilo que não merece. O que o texto está dizendo é o seguinte: existe aquilo, dar o que a pessoa merece pela lei, e dar o que a pessoa não merece, que é pela graça. E Deus está dizendo que o amargurado, nem esse caminho ele quer. Ele está tão ressentido, tão amargurado, porque ou as coisas são do meu jeito, ou eu não me envolvo mais, ou eu não participo mais, ou eu não falo mais, ou eu não me relaciono mais, ou eu não vejo mais. O amargurado se exclui de jantares, se exclui de círculos, se exclui de amizades, se exclui de relacionamentos, porque está amargurado, ressentido. Então ele está dizendo: cuidado, que nessa de você se excluir de relacionamento com pessoas, você está se excluindo do relacionamento com Deus. A graça de Deus já não te alcança mais, porque você está se excluindo dela. Esse é o perigo. E agora eu vou falar o perigo ainda maior. Por que que é perigoso o ressentimento? Porque eu falo para vocês, irmãos, depois que eu estudei hoje esse texto, eu vou orar mais pelos amargurados que tiver na igreja. Porque eu entendi o coração de um amargurado hoje. E como é perigoso, irmãos. Como é perigoso. Eu estava preparando esse texto e eu pensei no Emerson, na Gabi e na Silvia. Não é por causa da amargura, vocês vão saber o contexto. E talvez eu não sei se eles vão entender mais pelo que eu pensei deles. Porque o texto vai falar de raiz de amargura. E agora eu vou fazer um estudo para vocês de raízes. Vamos falar, um pastor vai ser um biólogo agora. Raiz de amargura. Existem as raízes, eu vou dizer assim, raízes comuns. E existe um outro tipo de raiz. Se eu falar errado aqui, eu vou mandar para vocês a correção. Não lembro direito, mas se eu não me engano, a palavra é rizoma. São raízes que crescem para baixo. Vamos dizer assim, a raiz de um tomate, a raiz de um limão, a raiz de uma laranjeira, ela cresce para baixo. E ela dá o nutriente para a árvore e faz crescer os seus frutos. Perfeito? Então é uma raiz que cresce para baixo, com profundidade para sustentar a árvore. Isso é uma raiz. A maioria de nós, acredito, se vocês são como eu, quando pensou em raiz de amargura, pensou numa raiz assim, não foi? Mas a Bíblia não está dizendo que é uma raiz como essa, uma raiz comum. Está dizendo que é uma raiz como de rizoma. O que é uma raiz de rizoma? Não é uma raiz que cresce para baixo, mas é uma raiz que cresce
horizontal. As raízes que crescem para baixo, o objetivo delas é fortalecer, dar nutrientes para a árvore, para que a árvore produza frutos. Perfeito? As raízes de rizoma, que é aquelas que crescem para o lado, o objetivo delas não é dar sustentação para crescer para cima. O objetivo delas é espalhar e dominar o maior espaço possível. Então ela espalha para os lados e ela vai soltando novos brotos. As raízes de laranja, por exemplo, elas não vão nascendo outras laranjeiras de uma raiz. Já as raízes de rizoma, elas vão espalhando e vão soltando para cima. E o bambu é uma raiz de rizoma. Como que é as raízes de bambu? Os irmãos têm uns bambueiro, não sei se é bambueiro ou bambuzeiro, bambuzal, na frente da casa deles. São raízes que espalham, irmãos. Outro exemplo é o gengibre, capim-limão, são todos com raízes de rizoma. Por que a Bíblia está dizendo aqui que é uma raiz de rizoma, pastor? E não é uma raiz que cresce para baixo? Porque ele diz o seguinte aí no versículo 15: que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação, contaminando. Então ela faz o quê? Ela espalha. Quando a Bíblia diz que é uma raiz que contamina outros, então é uma característica de raízes de rizoma. As raízes de rizoma, elas são dominadoras. Elas vão dominando a vida selvagem, existem plantas que elas dominam a cidade, sobem nos prédios, sobem nos postes, e elas acabam com tudo. Então, as raízes de rizoma é um exemplo da amargura. Então, a amargura, ela está no coração de uma pessoa e vai espalhando, 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 espalhando dentro da pessoa e espalhando no círculo de influência daquela pessoa. E vai passando para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Então imagine uma igreja em que as raízes de rizoma da amargura se espalhou por grande parte da membresia da igreja. É uma igreja rachada, é uma igreja morta. É uma igreja aonde os irmãos vêm e um olha para o outro e só consegue ver as dificuldades, só conseguem ver as características ruins dos outros. Alguém sobe no púlpito e a pessoa não consegue ouvir a palavra que sai, o louvor que sai da boca, mas só vem imagem negativa. Esse é o perigo da amargura. Ela causa em nós um apagão, um bloqueio mental, em que as únicas coisas que vêm na nossa mente da pessoa são coisas negativas. Por quê? Porque é aquilo que ela vem trazendo da alma para a mente. Os pensamentos negativos que vêm na nossa mente são os nutrientes que a nossa mente está puxando da nossa alma, do nosso espírito. Então o nosso espírito, a nossa alma está sufocado por essas raízes de amargura e vai jogando para cima. Um outro ponto, raízes. As raízes de amargura, esses rizomas, elas não são como os manguezais. Vocês já viram os manguezais? As raízes dos manguezais, elas são visíveis. Agora, as raízes de amargura, elas são invisíveis. Está debaixo. Assim como as raízes ficam embaixo da terra, em um local invisível, assim também as raízes de amargura ficam em um local oculto da alma. Então nós olhamos para os irmãos e damos um sorrisinho, um amarelo, um abraço, um tapinha nas costas, porque não é visível as raízes que está no coração.
Então, o perigo das raízes de amargura é que elas são ocultas, escondidas. Irmãos, e eu estou para dizer para vocês que a gente consegue esconder elas até de nós mesmos. A gente esconde do nosso cônjuge, a gente esconde dos nossos pais, a gente esconde dos nossos irmãos. E muitas das vezes, a gente esconde de nós mesmos. A gente finge que não está lá, que não existe, que não é. Isso aí deve ser algum matinho que está morto aí. Não é nada. Raiz de amargura não, acho que não. A gente pensa que é qualquer outra coisa, menos uma raiz de amargura. Só que a questão hoje comigo, vocês estão estudando a biologia das raízes espirituais. Então vocês vão pegar a lupa espiritual de vocês comigo e vão analisar bem as raízes do coração de vocês. E aí você vai junto com o Espírito Santo, vai dizer dentro de você, opa, achei uma hoje. Opa, achei duas. Pastor, está infestado o meu coração e eu não sabia, pastor. Glória a Deus, o Senhor vai começar a trabalhar. Esse é o processo. Então, primeiro, cuidado, elas são ocultas. Nunca devemos achar que nós não temos porque nós não vemos. Eu não vejo nada, pastor, então eu não tenho. Segundo, elas são difíceis de tirar. Às vezes a gente vê os frutos. Você vê lá o bambuzal, um bambu de 6 metros. Você, tem ali um bambu. Então, vou arrancar esse bambu. Vou cortar esse bambu. Vai lá e corta. Aí você só vê terra. Você, resolvi o problema. Debaixo da terra tem 30 metros de raízes espalhados. É cerca de tempo até que mais bambus saiam para fora da terra. Porque você nunca arrancou o bambu. Porque o bambu não é só aquela parte que estava para fora. O bambu também tinha a parte de baixo. Então a dificuldade é remover pelas raízes a amargura. Não é só remover as características, não é só remover as práticas. A amargura tem práticas. A amargura, às vezes, ela solta uma palavra irada, às vezes ela dá um gelo, às vezes ela fica um tempo sem mandar mensagem no WhatsApp, às vezes ela bloqueia nas redes sociais. A amargura faz tudo isso. Só que a amargura, isso são as partes de fora, não é a parte de dentro. Então, ir lá e desbloquear nas redes sociais, você arrancou o bambu. Ir lá e talvez pedir um perdão, você arrancou o bambu, mas será que você arrancou a raiz? Será que pode ser que nasça de novo uma raiz de amargura? Você pode falar assim, pastor, é só a pessoa não fazer mais para mim o que ela fez que não vai acontecer mais. Então você não arrancou. Não ter raízes de amargura é ter a capacidade de continuar sendo tratado da mesma forma que foi, é continuar sendo ofendido da mesma forma que foi ofendido e não agir de uma forma amargurada. Raiz de amargura é não responder à ofensa, é a forma com que nós respondemos às ofensas. Então, raízes de amargura, elas são ocultas. Segundo, elas são ocultas debaixo da terra. Segundo, elas são difíceis de tirar. Terceiro, elas nutrem sentimentos. Raiz de amargura, a amargura não é morta. A amargura, ela está viva dentro de nós. Enquanto você dorme, enquanto você está acordado, enquanto ela está dentro de você, ela está se ampliando, se espalhando, crescendo. E uma pessoa que tem a mente tomada por amargura e ressentimento, não entra no céu. Ela se exclui da graça de tal forma que pode ser Jesus pregando para ela. Ela não vê amor, não vê misericórdia, ela não consegue perdoar. Pode ser o próprio Jesus. E não estou dizendo nem o Jesus que nasceu como homem. Pode ser o Jesus que em corpo glorificado, raiando como a luz do sol, falar para uma pessoa amargurada, com o coração tomado de amargura, que ela tem que perdoar
ela não consegue, ela não vai. Porque a mente dela está tomada por ressentimento. Ela só consegue lembrar coisas negativas. Se a gente fala nome de pessoas, algumas pessoas podem ter memórias boas e ruins, não é? Vamos fazer um quiz bem rápido aqui. Vocês vão falar bom ou ruim. Eu vou falar um nome, vocês vão falar bom ou ruim. Isso é uma memória. Se traz para você memórias boas ou memórias ruins. Ayrton Senna. Boas. Pedro Álvares Cabral. Poucos lembram, né? Ayrton Senna todo mundo falou rápido, hein? Pedro Álvares Cabral foi mais devagar. Jesus. Não vou lembrar o nome. Aquele presidente que bloqueou as contas e tomou o dinheiro da poupança, como chama? Fernando Collor. Ruim. O que eu quero dizer? Nós falamos uma pessoa, uma imagem, e o que aquela pessoa fez, ou de tal forma que aquela pessoa, a vida daquela pessoa, as ações daquela pessoa, afetou a nossa vida, traz à nossa memória pensamentos e lembranças boas e ruins. Então você tem que fazer isso com quem? Fale o nome da sua mãe. Fale o nome do seu marido, fale o nome dos seus filhos, fale o nome do seu esposo, fale vários nomes. E o que traz dentro de você? Memórias boas ou memórias ruins? Esse é o ponto. É aí que a gente começa a identificar as raízes de amargura dentro de nós. Ah, pastor, mas significa então que se trago memórias ruins, significa que eu sou amargurado? Ou se eu trago memórias boas, significa que eu não sou? Não, tem pessoas que só fez coisas ruins, então as memórias serão ruins. Só que o sentimento seu é bom ou é ruim? Quando você traz essas memórias, elas te afetam? Elas são um peso para você ou não? O texto, ele termina dizendo o seguinte: cuidado com as raízes de amargura. E, deixa eu continuar aqui, para que, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A última palavra que eu queria acentuar aqui é perturbação. Se o amargurado é perturbado. O amargurado não tem paz. Às vezes você acha que, pastor, as pessoas, mas não me dão paz, pastor. Será que é as pessoas que não te dão paz, ou será que você é amargurado e você não consegue ter paz, não importa a situação à sua volta? Está dizendo aqui que o amargurado, a pessoa que tem Cristo, ela tem paz, não importa as situações. Então, se hoje talvez você luta para ter paz, você não está lutando para ter paz, você está lutando às vezes para se livrar de ressentimentos e amarguras dentro de você. Porque é essas raízes que estão drenando a tua paz. É essas raízes que estão fazendo com que você só pense coisa negativa das pessoas. Só pense coisa negativa das situações. Só pense, isso nunca vai mudar. Essa situação não vai mudar. Essa pessoa não vai mudar. Isso são pensamentos das raízes de uma amargura. Para finalizar, vamos para Efésios 4. Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Aqui, ele está ensinando um padrão.
ensinando o perigo desse pecado da amargura. E o pecado da amargura, ele está num grupo de outros pecados aqui nesse texto. Ele está falando que é a amargura, a indignação e a ira. Amargura interior, indignação interior, ira interior. Aí vem o exterior. Exterior é o quê? Gritaria e calúnia. Então, interior, amargura, indignação e ira. Exterior, gritaria, calúnia. Então, se você é uma pessoa que faz gritaria com o seu marido, gritaria com seus filhos, gritaria nos seus relacionamentos, a tua gritaria é o fruto de uma raiz. Ou das 3 raízes aqui. Ou você grita porque você é amargurado, ou você grita porque você está indignado, ou você grita porque você está irado. Ou é os 3. Você tem amargura dentro de você e aquilo te indigna na situação que aconteceu e te ira naquele momento e você grita. Então, se você é uma pessoa que nos seus relacionamentos grita, pode ser que raízes de amargura estão espalhando dentro de você. O cristão não grita. Vocês viram Jesus gritando em discussão? A repreensão de Jesus, ele chegou e chutou as mesas dos cambistas, mas ali ele não ficou batendo boca com ninguém. Então, o cristão não é de gritaria. O cristão não se justifica falando mais alto. Por incrível que pareça, fui fazer depositar num banco essa semana, levar uma pessoa. Parei em frente de uma casa que estava uma gritaria, 2 irmãos brigando por causa da mãe. Eu não vou deixar que você fale desse jeito com a minha mãe, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí um começava a falar para o outro aquilo que ele queria que o outro escutasse. Só que o outro estava falando alto, então o outro falava mais alto. É como que o volume vai pôr na cabeça das pessoas. A gente acha que no momento da gritaria perde a razão. Começa a falar sem razão que está falando. Que você acha que é o volume que você fala que vai fazer com que a pessoa ouça. A pessoa age errado porque ela tem problema de audição? Será que é isso? Você grita com a pessoa e fala assim, agora que você gritou eu entendi, não vou fazer mais. Acontece isso nas gritarias, irmãos? Quanto que resolve a gritaria? Nada. Gritaria não leva a nada. Então ele está dizendo, cuidado. Aí ele fala assim, raízes de amargura, gritaria. Só que o problema não é só a gritaria. Aí o segundo, depois da gritaria, é calúnia. O que é calúnia? Calúnia é você distorcer os fatos, falar inverdades ou até mesmo mentiras para descredibilizar a pessoa que te ofendeu. Então, se você quer espalhar a corrosão da amargura entre a família, entre os filhos, entre os irmãos, entre a igreja, você fala para outra pessoa da ofensa que aquela pessoa te fez, e aí você só fala as coisas ruins que aquela pessoa fez, ou seja, você vai semeando ressentimento e amargura naquela pessoa. Porque quando aquela pessoa sair da tua presença, ela saia pensando que aquela pessoa que te ofendeu é a pior pessoa da face da terra. Que aquela pessoa que te ofendeu está totalmente errada na situação. Que você é o anjo da situação. Que você não fez nada de errado e o problema é só daquela pessoa. Vocês acham que um ofendido ele é imparcial quando ele fala do ofensor? Sendo nós pecaminosos, a palavra dizendo que o nosso coração é pecaminoso, vem alguém e nos ofende, e aí eu vou descrever a minha ofensa, eu vou ser justo, vou ser parcial? Não. Então tem que tomar muito cuidado com a calúnia.
Então, além de gritar, a gente calunia. Toma muito cuidado quando vai falar do seu marido para os seus filhos. Ou vai falar dos seus filhos para os seus avós, para os seus pais. Às vezes você acha que está compartilhando uma situação e você está caluniando alguém. Muito cuidado com a calúnia. E por último ele fala a malícia. Sabe o que é a malícia? Já é o intento negativo. Eu estou fazendo mesmo porque eu quero acabar com aquela pessoa. É malicioso, é ruim. Teve a discussão, gritou, passou da linha, aí chamou no telefone, chamou no WhatsApp, começou a mandar mensagem, conversar, começou a caluniar. E depois que desligou, parece que, aliviou e falou assim, agora eu estou leve. Mas sabe por que você está leve? Você não consegue enxergar. Porque você destruiu o caráter e aquela outra pessoa para a pessoa que você acabou de falar. Você está se sentindo leve porque você sente que você devolveu para aquela pessoa que te ofendeu a ofensa que ela te fez. Como? Caluniando aquela pessoa. Esse é um mal que habita no cada um dos nossos corações. Qual é o antídoto? Versículo 32, sejam bondosos. Seja compassivo. Como ser bondoso e compassivo para aquele que me ofendeu? Eu gritar, eu estou sendo bondoso? Não. Eu chamar outra pessoa e caluniar aquela pessoa, eu estou sendo bondoso e compassivo? Não. A palavra compassivo aqui vem da palavra grega que significa uma boa víscera. Ter vísceras boas. O compassivo, ele tem um interior bondoso. Que para os gregos, o ser central do homem estava nas vísceras, nas entranhas. O que ele está dizendo é que o compassivo é alguém sensível, é alguém com um coração bom, é alguém com um coração misericordioso, é alguém que tem um interior bom, que não quer o mal das pessoas. Portanto, olha, alguma situação eu vou guardar para mim, eu não vou falar porque vai ser pior. Eu vou sofrer sozinho, eu vou chorar sozinho. Eu não vou compartilhar porque nesse momento, se eu falar, eu não vou ter palavras sábias para falar e vai ser pior. Então eu vou guardar para mim porque eu não quero denegrir essa pessoa. Eu não quero que pensem dessa pessoa mais. É ter sensibilidade. Quem faz isso age racionalmente, não age pelas emoções da ofensa. E ele fala, ser bondoso é agir com bondade. Ser bondoso para aquele que te ofendeu. E como? Ele fala, perdoando. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então eu devo perdoar o ofensor, assim como Deus me perdoou. Irmãos, entrou numa conversa acalorada, o volume começou a aumentar, puxe o rádio da tomada. Puxa o rádio da tomada, vai tomar um banho, esfria a cabeça, não grita. Enquanto você está esfriando a cabeça, as raízes de amargura estão assim, dentro de você. Fala para alguém, manda mensagem. Fala para aquela pessoa, faz isso. Deixa a calma, não calunia. Não fala para ninguém. Pastor, o senhor está incentivando então a sofrer sozinho? Não, eu estou sofrendo a não caluniar na hora. Fale no seguinte tempo. Agora eu estou mais tranquilo. Agora eu não estou exaltado, não estou nervoso.
Agora, o que eu falar da pessoa, eu vou falar com bondade, com um coração compassivo. Agora é o momento de falar. Por quê? Porque é assim que vocês impedem que as raízes se espalhem dentro do coração de vocês. Se vocês fizerem o contrário, cada atitude, cada ação, cada grito, cada calúnia, as raízes estão crescendo, 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 até que o coração de vocês vai estar tomado de raízes de amargura. E aí, não adianta visita de pastor, não adianta de conselho de pastor, não adianta, se Jesus descer do céu, o seu casamento vai acabar. Se Jesus descer do céu, a sua família vai rachar. Se Jesus descer do céu, a igreja vai romper. Porque as raízes se espalharam. Então não se exclua da graça. Não deixe que se perca os relacionamentos por causa das raízes de amargura. Amém? Vamos orar? Senhor, que a tua palavra